A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Deixa eu dormir mais um bocado, não pode ser, porque o senhorinho está zangado. Nascido na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro em 1901, Paulo Benjamin de Oliveira, em sua juventude, se viu obrigado a trocar de bairro em virtude dos problemas financeiros enfrentados por sua mãe. Sozinha para criar os 3 filhos, encontrou condições melhores no início da década de 1920 nos subúrbios surgidos do loteamento das terras do boiadeiro Lourenço Madureira. Sua chegada em Oswaldo Cruz é também o início de suas ações quanto ao samba e ao carnaval. Nesse mesmo ano, funda o bloco Ouro sobre o Azul, seguindo o estilo dos ranchos criados anos antes por Hilário Jovino Ferreira na Pequena África. Tornando-se um festeiro do bairro, conhece a organizadora do bloco, Quem Fala de Nós Come Mosca, composto majoritariamente por crianças e que por isso mesmo desfilava durante o dia com a autorização da polícia, e que também era considerada a maior organizadora de eventos da região de Madureira, Esther Maria Rodrigues. Dona Esther era tão respeitada que suas festas tinham a frequência de não apenas de pessoas de Oswaldo Cruz ou das redondezas, mas também da classe artística e das camadas mais altas da sociedade, conforme atesta o dicionário Cravo Albim da música brasileira. Em 1926, cria com Antônio Rufino e Antônio Caetano o bloco carnavalesco Conjunto de Oswaldo Cruz, recebendo apoio mais à frente de Heitor dos Prazeres, entre outros. Em seguida, outro bloco existente em Oswaldo Cruz, denominado Quem Nos Faz é o Capricho, reúne-se ao deles, trocando de nome em 1930 para Vai Como Pode, e que 5 anos depois passaria a se chamar simplesmente Portela. Retornando a Paulo Benjamin de Oliveira, pouco a pouco percebe as linhas imaginárias que separam os diversos segmentos sociais no mundo carioca e brasileiro. Oriundo da região da Gamboa e residindo desde os 19 anos em Oswaldo Cruz, Paulo nota que o olhar que parte significativa das elites, principalmente econômicas, dirigia aos grupos mais humildes, onde se localizavam os sambistas, criavam um enorme fosso separando as partes. Com isso, para o pesquisador Edson Farias, por exemplo, Paulo da Portela busca a construção de um diálogo entre os segmentos sociais por perceber que, sem tal ponte, o samba teria enormes barreiras para transpor. O primeiro passo foi de tratar da apresentação do sambista. Sua conhecida frase, pés e pescoços ocupados, determinava que todo sambista, todo músico, deveria se apresentar com terno, gravata e sapatos. Se havia uma estética europeia na elite carioca, e se essa estética em nada atrapalhava a organização de seu principal interesse, o samba, então não existia problema algum nessa concessão. Uma concessão entre aspas, evidentemente. Da mesma forma, também percebeu a importância da imprensa e dos grupos intelectuais em relação aos músicos e ao samba das camadas mais humildes do Rio de Janeiro. Aproximando-se dos jornalistas, conseguia pautar os periódicos com matérias que valorizavam o samba e a cultura popular da cidade. Reunindo-se a grupos intelectuais, fazia com que o samba e a cultura negra se transformassem em temas de fundamental importância nos estudos sobre o Brasil. Não é de se estranhar quando estudamos, por exemplo, a história das escolas de samba, temos sempre seu nome associado aos desfiles e à organização das agremiações, originalmente por razões mais do que óbvias, a Portela que ajudara a fundar. Sua enorme capacidade como articulador, alinhavando temas entre diversos grupos sociais e de interesse, transformavam-no em figura emblemática na capital da primeira metade do século XX. Eleito pelo voto popular como o maior compositor de samba em concurso organizado pelo jornal A Nação em 19
1935, é escolhido Cidadão Momo em 1936 e Cidadão Samba em 1937. Em 1939, é autor de Teste de Samba, considerado o primeiro samba enredo da história do Carnaval carioca, visto que todo o desfile da Portela foi organizado tendo como referência o tema desenvolvido na letra de Paulo. Vamos ouvir esta obra na interpretação de Manasseia e a velha guarda da Portela. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Vou começar a aula, perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. 100 dividido por 1000, cada um com quanto fica. Não pergunte a cachaçuda, não pensa cola cuica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço, professor. Vou começar a aula, perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. 100 dividido por 1000, cada um com quanto fica. Não pergunte a cachaçuda, não pensa cola cuica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço, professor. Vou começar a aula, perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Na época da chamada Política de Boa Vizinhança, promovida pelos Estados Unidos para conquistar apoio na Segunda Grande Guerra contra a Alemanha e países do eixo, recebeu em 1941 o cineasta Walt Disney no Rio de Janeiro, levando-o até a quadra da Portela para conhecer o samba. Foi nessa visita que surgiu a inspiração para a personagem Zé Carioca. Nesse mesmo ano de 1941, numa briga com a direção da escola de samba que fundara, afastou-se definitivamente da Portela. Diga-se de passagem, uma briga por motivos banais. Paulo, Heitor dos Prazeres e Cartola estavam numa turnê em São Paulo e chegaram quase na hora do desfile. Entendendo que ele era um fundador e que, portanto, teria direito a participar e colocar qualquer outro integrante no desfile, foi barrado porque Cartola era vinculado à Mangueira e porque não estavam, nenhum dos três, com roupas adequadas ao desfile. Magoado com a atitude, entrou para a Lira do Amor, do bairro vizinho de Bento Ribeiro, sem, entretanto, desenvolver o trabalho que fizera em Oswaldo Cruz. Não fosse isso o suficiente, de acordo com a pesquisadora Marília Barbosa, talvez um dos maiores problemas enfrentados por Paulo Benjamin de Oliveira foi por ter compreendido a necessidade do diálogo entre partes tão distintas da sociedade e, consequentemente, de interesses tão diversos, e isso não ser pactuado pelas demais pessoas naquele momento. Assim, não via problemas em levar um samba composto e cantado no terreiro da escola para uma gravação no centro do Rio de Janeiro, enquanto que para a maioria de seus parceiros de Oswaldo Cruz, isso era simplesmente inadmissível. Pouco a pouco, se afastou daquele grupo que por mais de 20 anos convivera. Na madrugada de um domingo, 30 de janeiro de 1949, vindo do Circo Teatro São Jorge, onde conversara sobre uma futura apresentação, passa mal ao chegar em casa e o coração, que 4 vezes antes o levara ao hospital, dessa vez não lhe dá tempo. Numa vila humilde entre Oswaldo Cruz e Madureira, morria Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Nos dias seguintes,
Todos os jornais da cidade estampam nas primeiras páginas o ocorrido, e principalmente o enterro, que levou nada mais, nada menos que 15 mil pessoas numa procissão de sua casa ao cemitério de Irajá. Cartola, em depoimento ímpar, disse, abre aspas, eu lutei sempre pela Mangueira. Paulo lutou pelo samba, fecha aspas. Seu túmulo recebeu o número 2908, a centena que deu no resultado do Jogo do Bicho de segunda-feira. Deu águia. Até o nosso próximo No Tempo do Samba. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.